Abra a sua Bíblia, então, texto de Mateus, capítulo 27, versículo 62, até o capítulo 28, versículo 10. Estamos pensando sobre a ressurreição de Cristo. Hoje pela manhã também meditamos sobre este texto. Abra a sua Bíblia nele e vamos meditar por alguns minutos sobre a mensagem da ressurreição. E com esse tema muito atual, a ressurreição vence a fake news, não é? Vamos ver o que significa isso. Lendo então o texto da palavra de Deus, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele mentiroso, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim a última mentira será pior do que a primeira. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. E no fim do sábado, capítulo 28, a partir do verso 1, e no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com muito medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra sobre a ressurreição. Em várias partes do mundo, hoje é celebrado um dia. Que dia é? É o dia da mentira. É o dia da mentira hoje, 1º de abril, não é? Dizem que este dia da mentira foi pela primeira vez, foi criado na França em 1564, a adoção do calendário gregoriano. No antigo calendário, o Ano Novo era celebrado em 25 de março e durava uma semana, então chegava ao 1º de abril, não é? E aí o rei Carlos IX da França resolveu adotar o calendário e mudar o ano novo para 1º de janeiro. Mas, como é bem comum, alguns cidadãos não concordaram com a decisão e resolveram continuar comemorando no 1º de abril. E passou então a ser uma brincadeira.
né? Pessoas faziam, mandavam mensagens, faziam festas que não aconteciam no Ano Novo, lá no 1º de abril. E a partir disso, então, começou ou continuou-se a adotar esta ideia. Passou a ser, nos últimos tempos, ou sempre foi, a ideia de fazer brincadeiras, né? Brincadeiras como o dia da mentira. Mas, infelizmente, a prática de enganar os outros com mentiras não fica limitada ao 1º de abril. Aliás, há um texto bíblico que fala sobre esse tipo de coisa, de brincadeira. Provérbios 26, 18 a 19. Diz assim: como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Está escrito nos Provérbios, não é? As brincadeiras precisam ter limites. Nos últimos tempos, apareceu e começou a surgir uma expressão, né, nos últimos anos, uma expressão fake news, que tem tudo a ver com a mentira, já que significa, o que significa fake news? Notícias falsas, ou também no singular, notícia falsa. Isso começou a se tornar muito popular, mais popular, digamos assim, depois das últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, né? Um dos canais mais fortes para isso, né? E aí se faz o alerta sobre estas fake news, por quê? Porque elas começaram a se tornar instrumento poderoso para mudar tendências políticas, inclusive talvez influenciado as eleições. Começou a ser extremamente prejudicial, né? Nós vimos recentemente com aquele caso da vereadora morta, assassinada no Rio de Janeiro, e como depois apareceram várias notícias falsas, informações falsas sobre ela. Então, isso começou a se tornar caso de polícia. E talvez um dos instrumentos mais utilizados nisso seja o... Como é que chama? Facebook ou Fakebook? Não é? Ou seja, muitas mentiras são espalhadas e são utilizadas através das redes sociais. Houve uma pessoa que entrou com um processo de justiça, de difamação contra outra pessoa, né? Infelizmente, essas pessoas, membros de igreja, ambos, tanto a autora da ação quanto o réu, e a pessoa então mencionava que ela tinha sido difamada nas redes sociais, pedindo inclusive que a pessoa colocasse uma pedido de desculpas, enfim, uma retratação, utilizando as redes sociais, um deles o Facebook. O curioso é que a pessoa colocou como prova desta sua dessa provável difamação do seu nome, um print, ou seja, uma cópia da sua página do Facebook, da sua própria página do Facebook, onde ela é que falava mal da outra pessoa. E as pessoas amigas dessa pessoa comentavam, não é? Denegrindo a imagem do réu da difamação. Então, esse instrumento chamado Facebook, né, e eu só mantenho porque o meu Facebook eu só mantenho praticamente porque só assim eu posso ter acesso ao Facebook da igreja, onde a gente procura colocar as informações constantemente. Mas obviamente aí um instrumento terrível, né? Aí nós temos essa imagem curiosa que retrata bem esse problema das
notícias falsas. O dia da mentira, então, e aí reforçado, ou os dias das mentiras, vamos chamar assim, foi reforçado por este nova maneira de fazer, ou de pregar mentiras, ou de difamar pessoas, se tornou uma brincadeira de muito mau gosto. Infelizmente, até utilizada por aqueles que se dizem parte do povo de Deus. Depois da sexta-feira, em que Jesus morreu, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos. Esse é o contexto do texto que vimos. E então diz assim o texto: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, mentiroso, impostor, embusteiro, se referindo aqui a Jesus, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro, a última fraude, o último embuste, a última mentira será pior do que o primeiro. Estão falando de nada mais, nada menos do que fake news, de que notícias mentirosas, atribuindo, portanto, a Jesus a prática disto. E atribuindo, de certo modo, aquilo que mais tarde viria a acontecer de fato, a ressurreição, como mentirosa. Vários personagens da história têm tentado desmentir a ressurreição, ou afirmando que a ressurreição não aconteceu. Eu me lembro uma ocasião que fui ouvir uma palestra de um teólogo, isso quando eu estava lá na Alemanha, e eu fui ouvir esta palestra porque ele ia tratar da ressurreição. Um teólogo, um professor de uma universidade famosa na Alemanha, e eu fui então assistir. E ali fiquei ouvindo aquele homem desmerecer, aquele homem que se dizia teólogo, que dizia lidar com a Bíblia Sagrada, desmentindo a ressurreição. E eu meio que ousei fazer para ele uma pergunta, E a minha pergunta era a seguinte, foi uma linha de afirmação. Eu disse: a ressurreição, ou melhor dizendo, há 2 formas de provar a verdade de um fato. A primeira delas, ou o primeiro método, é o método experimental científico. É repetindo o fato, repetindo aquilo que afirma-se aconteceu. Se é possível repetir, você pode provar que aquilo é verdade. Bem, no caso da ressurreição, não se pode, portanto, provar através do método científico, porque seria necessário pegar um morto e ressuscitar. Muito bem, mas existe uma outra forma de provar a verdade. E é o método jurídico. Chama-se testemunhas e se pergunta a elas: você viu o fato? E eu então perguntei para aquele professor: como é que o senhor considera o registro bíblico de que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado? Foi falsa. Mais de 500. Então, meus amados irmãos, a grande verdade que nós percebemos pela Bíblia Sagrada é esta: é que
a pretensa fake news sobre a ressurreição, na verdade, deu lugar às boas novas da vitória de Cristo sobre a morte. A ressurreição não era uma notícia mentirosa. Entretanto, claro que somente para aqueles que creem, porque até hoje existem pessoas que colocam em dúvida a ressurreição de Jesus. Para aqueles que, como a Bíblia diz, ressuscitaram juntamente com Cristo, esta é uma verdade que, entretanto, tem implicações profundas na nossa própria vida. Primeira verdade que quero trazer a vocês é esta. É a verdade que de Deus vem as boas novas. Deus não é porta-voz de falsas notícias. Quando a Bíblia faz alguma afirmação de Deus, é a verdade. Assim como Deus prometeu a ressurreição do seu próprio filho, assim também acontece. Em Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia diz e afirma: Deus não é ser humano para que minta. Deus não está por trás de notícias falsas, mas somente de boas novas. Vocês sabem que a palavra boas novas é a tradução da expressão bíblica evangelho. Evangelho. Não há falsas esperanças em Deus, creia nisso, gente. Não há falsas. Assim como ele prometeu a ressurreição de Jesus, que Jesus não permaneceria na morte, assim todas as suas promessas serão cumpridas. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, você pode ter certeza, Ele há de cumprir. Uma das promessas mais preciosas é a afirmação de Jesus: eis que estou, vamos juntos? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode ter certeza disso. Momento algum, Deus falhará com você, Ele estará sempre presente. Há um episódio na Bíblia, no Antigo Testamento, bem interessante. Está narrado em 2 Reis, no capítulo 7, versículos 6 e 7. Conta a Bíblia que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria, a capital do reino de Israel. Cercando ali, houve grande fome, eles não tinham como ter comida. E a Bíblia conta então que o profeta Eliseu anuncia da parte de Deus que aquela fome acabaria, apesar da cercania ali pelo exército sírio. Um enviado do rei disse: mas isso é impossível. Só se Deus abrisse as janelas do céu. E o profeta disse: você vai ver, você vai ouvir falar, mas você não vai usufruir. E é interessante que haviam 4 leprosos que estavam fora, eles tinham que ficar fora do convívio das demais pessoas. E estes leprosos conversaram entre si e disseram: olha, a gente está aqui numa situação que a gente vai morrer. Então vamos lá no acampamento dos sírios, se eles nos matarem, já estamos mortos. Mas quem sabe eles tenham piedade e nos deem alguma coisa para comer. Quando eles chegam lá, o acampamento dos sírios estava vazio. E eles então descobriram que Deus enviou àquele exército ali, aquele acampamento, um ruído de carros e cavalos. E os sírios se desesperaram e disseram:
o exército de Israel é maior do que nós imaginávamos. E eles simplesmente fugiram, irmãos. Fugiram. E aí os leprosos dizem algo bem interessante em 2 Reis, capítulo 7, verso 9. Eles disseram, diz assim o texto: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas notícias, de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso, agora vamos e anunciemos a casa do rei. Olha que coisa preciosa. Eles anunciaram as boas notícias. De Deus, nós recebemos boas notícias. Não há falsas esperanças em Deus. A segunda verdade desse texto é que filhos de Deus são, em consequência, anunciadores de boas novas. São agentes da ressurreição. São porta-vozes de boas novas, meus amados irmãos. Então, da boca do servo de Deus não pode sair falsas notícias, mentiras. Da boca do servo de Deus, apenas boas novas. Isaías 49. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Da boca do Filho de Deus não pode sair fake news, falsas notícias. Só pode sair notícias que sejam boas novas de salvação da parte de Deus. Terceira verdade desse texto é que estas boas notícias que vêm de Deus e que são transmitidas através de nós, daqueles que são anunciadores das boas novas, elas produzem vida e não morte. Há um episódio também na Bíblia de Davi. Davi responde a dois homens que mataram, após a morte de Saul, o rei Saul, matam um filho de Saul, que ainda estava vivo. Eles chegam na casa dele, se fingem de pessoas que vinham trazendo alimento, e ali eles matam Isbosete, é o nome do filho de Saul, na própria cama. E eles vão correndo a anunciar esta má notícia, má nova, ao rei Davi. E veja o que Davi diz, em 2 Samuel 4:10. Se aquele que me trouxe novas dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe porém aos olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa. O que eu vou fazer com vocês? Preste bem atenção nesse detalhe. É que alguém lá atrás trouxe uma notícia para Davi de que matara o rei Saul. 2 Samuel 1:16, há este episódio de um homem, e a Bíblia não diz o nome dessa pessoa, que trouxe a Davi esta notícia, dizendo o seguinte: eu encontrei o rei Saul, e ele, como já estava derrotado, já estava meio morto, eu me lancei sobre ele e o matei. E o que Davi diz é que esse homem buscava recompensa por isso que fez. Sabe o que Saul disse? Ele disse: o que Davi disse: como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor?
e castigou o homem que achava que ia receber recompensa. Boas novas produzem vida, são canais de vida e não de morte. Irmãos, nós, como anunciadores de boas novas, como discípulos, como seguidores de Jesus, como filhos da ressurreição, nós precisamos ser sempre anunciadores de boas notícias, de boas novas. Eu tenho repetido várias vezes, vou repetir mais uma vez. Alguém já disse que o Mar Morto que está lá em Israel, ele só é morto porque ele só tem porta de entrada. Ele só recebe das águas do Jordão. Ele não tem porta de saída. Ele não distribui as águas que recebe. E é por isso que ele é tão salgado que na vida dele não há, que no ambiente dele não há vida. Por isso é chamado mar salgado ou mar morto. É impossível a vida ali. Nós precisamos ser não apenas baldes para recolher e receber as bênçãos de Deus. Nós precisamos ser canais, através de nós, fluindo a graça de Deus e alcançando as outras pessoas. A mentira pode matar os sonhos, pode matar esperanças, podem matar relacionamentos, podem matar a reputação de alguém, o seu nome, podem matar literalmente uma pessoa. É por isso que as boas novas, elas sempre produzirão vida. Eu li hoje pela manhã e eu quero repetir aqui uma parte do poema sobre a Páscoa de Braulio Bessa, e que fala sobre o sentido da ressurreição como um renascimento, ou seja, de produzir vida. E ele diz assim: você vai compreender que tem a força, o poder e o dom de ressuscitar. Ressuscitar o amor, a paz, a união, ressuscitar a bondade, a justiça e a compaixão, a caridade, a esperança e onde existir vingança, ressuscitar o perdão, fazer renascer o bem nesse mundo tão cruel. Na Páscoa e no ano inteiro é esse o nosso papel. É também a grande essência que quem tem essa consciência consegue tocar o céu. Meus amados irmãos, se somos filhos de Deus, se somos filhos da ressurreição, nós precisamos ser sempre anunciadores de boas novas, anunciadores deste renascimento constante. Onde houver falta de amor, que nós possamos ali anunciar o renascimento do amor. Onde houver vingança, que sejamos nós anunciadores, porta-vozes, canais do perdão. Onde houver desgraça, que nós possamos sempre manifestar e ser portadores da graça de Deus. Que Ele, portanto, nos abençoe. Amém.